possamos, como igreja do Senhor, te glorificar por tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, a tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, aquilo que o Senhor tem formado em nossos corações, aquilo que o Senhor tem ministrado em nossas vidas, culto após culto, oração após oração, leitura da palavra após leitura da palavra. Pai, nós só temos a agradecer ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Sabe, Senhor, o nosso desejo é que nessa noite, Pai, nós possamos, com os nossos corações abertos, com as nossas mentes cativas da Tua palavra, receber tudo aquilo que o Teu Espírito já preparou para nós nessa noite, Senhor. Nós queremos, ó Deus, com todo o conhecimento que vai ser ministrado, com tudo aquilo que vai ser liberado pela Tua palavra, que nós possamos receber e viver, Senhor. Nós não queremos ser daqueles, ó Pai, que retenhamos aquilo que está vindo sobre nós, não. Nós recebemos do Senhor e damos daquilo que recebemos. Nós somos como rios de vida, Pai, porque na Tua palavra diz que aqueles que creem no Senhor, deles fluirão rios de vida, Pai. E que nessa noite aqui, rios de vida possam percorrer este lugar, inundando os corações, transformando os corações, conduzindo cada um dos meus irmãos para aquele lugar de segurança, para aquele lugar, ó Deus, onde nós sabemos que nós precisamos estar, aquele lugar, Senhor Deus, que o Senhor Jesus conquistou na cruz para nós, que é aquele lugar de autoridade, um lugar de pertencimento, oh Senhor, um lugar de muita responsabilidade também, Pai, porque nós estamos aqui não somente para ouvir falar do Senhor, para receber as bênçãos que o Senhor tem nas nossas vidas. Não é somente isso. Nós estamos aqui para sermos, ó Pai, uma igreja que realmente manifesta em obras aquilo que nós vivemos no nosso interior. Oh Senhor, nós como igreja, Pai, somos aqueles que fomos chamados para anunciar a Tua bondade. O Senhor não quer apenas que nós cantemos da Tua bondade, não. O Senhor quer que nós falemos, que nós testemunhemos, que os nossos lábios, Senhor, se abram para mostrar que o Senhor é bom, e que não somente os nossos lábios cantem da Tua bondade, mas que as nossas mãos e os nossos pés caminhem, Senhor Deus, encontrando o outro com bondade.
geradas neste lugar. Eu declaro aqui, Senhor Deus, corações que vão entender o seu propósito de estar aqui neste lugar. Corações, ó Deus, que vão deixar de ser apenas membros deste lugar e vão se formar discípulos aqui neste lugar. Eu declaro homens e mulheres se levantando aqui como verdadeiros discípulos do Senhor, que não se calam, mas proclamam a boa notícia. Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso Salvador. Ele veio para mudar situações, Ele veio para ressuscitar o morto, Ele veio para curar o enfermo, Ele veio para trazer libertação, Ele veio para gerar restauração, Ele veio para trazer esperança. E é isso que nós queremos, Pai. Nós queremos mostrar a tua alegria, nós queremos mostrar a vida abundante que o Senhor conquistou na cruz por nós. E por isso, como igreja, nós estamos aqui reunidos. Nós não queremos apenas ouvir mais uma mensagem, Pai. Nós queremos ouvir o Senhor falando conosco. E nós seremos ousados e corajosos para dizer que eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Oh, aleluia. Por isso eu oro, ó Deus, e eu declaro que tudo aquilo que tenta impedir que os nossos ouvidos estejam atentos à palavra ministrada, e tudo aquilo que tenta impedir que o nosso coração esteja dobrado aos pés do Teu Espírito nessa noite, nós cancelamos. Eu declaro corações abertos e ouvidos atentos. E eu sei, Pai, que eu posso chegar até o ouvido dos meus irmãos, mas o Senhor vai tocar o coração. Então eu declaro aqui, papai, cada palavra saindo dos meus lábios, edificando a minha vida, impulsionando a minha fé, me tornando mais ousada e corajosa, mas também chegando até os meus irmãos, para que eles possam, Pai, para que eles possam, Pai, realmente ser aquele exército que o Senhor deseja se levantar nessa cidade, ser aquele exército que o Senhor deseja se levantar nessa cidade, para realmente mudar realidades. E eu sei, ó Deus, que o Senhor tem começado uma boa obra neste lugar, e essa obra começou e ela vai continuar. Ela começou e ela vai continuar. E eu sei, ó Pai, que grandes coisas o Senhor vai fazer aqui nessa noite. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos e nós já, papai, oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, e eu declaro ouvidos atentos, corações abertos e corpos disponíveis, homens e mulheres disponíveis para viver o sobrenatural do Senhor a partir dessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Você pode se assentar, sente-se aí, mas eu gostaria muito que você pudesse se assentar com o mesmo coração que você estava adorando ao Senhor. Sabe, queridos, a primeira canção que os irmãos cantaram aqui fala que eu cantarei da tua bondade. Eu acho muito linda. Eu não sou muito de decorar músicas, tá, pessoal? Eu não sou muito boa nisso. Mas aí eu pego alguns refrãos das músicas. Eu sei cantar junto com os irmãos, mas não me coloca para cantar sozinha a mesma canção que não sai. Mas interessante que eles falam, eu vou cantar da tua bondade. Sabe, queridos, e o Senhor não quer apenas que nós cantemos no momento de culto. Ele quer que a nossa vida seja um reflexo da bondade do Senhor. De tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na sua vida, Ele quer que nós possamos fazer isso. No nosso ambiente de trabalho, aonde nós formos. O Senhor quer que nós possamos mostrar a bondade dEle. Da mesma proporção que Ele tem alcançado a tua vida, Ele possa alcançar a outra através de você. Sabe, queridos, eu sei, como eu disse para o pastor Fábio, eu sei que vocês estão sendo muito bem alimentados aqui neste lugar. Eu sei que quinta após quinta, domingo após domingo, reunião após reunião, o Senhor tem ministrado ao coração de vocês sobre palavras de graça, autoridade do crente, justificação, perdão, alegria. Sabe, queridos, tantas coisas o Senhor... Queridos, vocês estão liberados, me perdoe. É que lá na igreja a gente está acostumado, ele já sai, né? Sentem-se e recebam dessa palavra, amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, domingo após domingo, nós da Palavra da Fé, queridos, a gente é indesculpável com relação ao alimento que a gente recebe. Culto após culto, quinta após quinta, eu sei que o Senhor tem ministrado palavras de vida aqui. Palavras de transformação, de restauração, de libertação. Muitas vezes palavras de confronto, porque o Senhor é aquele. Porque na Bíblia fala que o Senhor disciplina quem Ele ama.
para nos colocar naquele lugar que a gente precisa estar, e às vezes a gente está sendo redundante, não quer ir. Não, Senhor, ainda não. E Deus fala: meu filho, você quer crescer, você quer viver tudo que eu tenho para você? Então sai desse lugar e vai para cá, vai ser mais fácil, né? Então, queridos, eu sei que vocês têm recebido uma palavra de fé tremenda aqui, cultos após cultos. E às vezes eu até falo para o Senhor: Senhor, será que o Senhor não tem outras coisas para me falar? Porque eu só falo disso, as pessoas às vezes nem me convidam para pregar nas igrejas, porque não, ainda não é hora do pessoal saber sobre isso. Mas sabe, queridos, eu não posso me calar diante daquilo que Deus está querendo fazer com a igreja dele. E aqui existe uma igreja do Senhor, amém? Quem aqui entende que você é a igreja do Senhor neste lugar? Levanta a sua mão. Sabe, queridos, eu posso não congregar aqui, mas nesse momento eu sou a igreja do Senhor aqui neste lugar, juntamente com cada um de vocês. Aonde 2 ou mais estão reunidos, ali eu vou estar. E existe um propósito para nós estarmos reunidos aqui. E como eu disse, você está sendo edificado, está sendo transformado, está sendo confrontado, está sendo ensinado aqui nesta casa. Mas para quê? Para que você está sendo ensinado, edificado, transformado, restaurado? Para que o Senhor está cumprindo essa missão com a tua vida aqui? Sabe, queridos, porque o Senhor deseja fazer algo através disso. Eu sempre digo, se fosse para você vir para a igreja e ser salvo, e não precisar de mais nada, o dia que você confessou a Cristo, cadê a Cristo? Foi embora, já foi para a glória, já está resolvido. Mas não, querido, se você está aqui hoje, congregando nessa localidade, é porque o Senhor tem algo para realizar através da sua vida. Mas para Ele realizar algo através de você, Ele começa fazendo algo em você. Amém? E hoje eu quero falar, não vai estar aqui atrás não, né, pastor? Enfim, queridos, hoje eu quero falar sobre uma igreja relevante. Eu quero falar sobre a missão de Deus na terra mesmo. E principalmente a missão que o Senhor tem para Flores da Cunha. E para a igreja Verbo da Vida Flores da Cunha, que está aqui se reunindo neste lugar. Sabe, queridos, eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês nessa noite. Ai, Cristiane, mas assim, eu não tenho essa veia missionária não. Fique tranquilo. Se você soubesse como que é a missão de Deus, você ia falar: deixa eu me jogar nisso, que é isso que foi para isso que o Senhor me salvou. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu vou trazer alguns pontos bem específicos. Eu queria muito que você pudesse abrir o seu coração. Sabe, queridos, talvez você está aqui hoje e você já se frustrou. Não sei se você já veio de outra congregação, se você foi de outra denominação. Como que foi a sua vida de fé antes de chegar aqui? E com certeza Deus está cuidando do seu coração melhor do que os pastores, de todo mundo. Porque o nosso Deus, Ele é o único que sonda os nossos corações. E por sondar os nossos corações, Ele nos trata, Ele nos cura, Ele nos restaura. Ele nos devolve de volta para o propósito, que talvez por alguma circunstância nós saímos. Nós não perdemos a fé, mas às vezes a gente sai do propósito, diante de algumas circunstâncias, de algumas frustrações. Então não sei se você nasceu aqui neste lugar na fé, mas se você veio de outro lugar e porventura você se frustrou, se decepcionou, você não quer mais se envolver, você quer frequentar, você quer ouvir a palavra, mas você não quer mais se envolver. Parece que eu estou falando para mim há 25 anos, há 13 anos atrás. Eu falo que lá, quando eu cheguei na Verbo Caxias, eu entrava para o culto de ré. Alguém já ouviu esse termo? Não, né? Entrar no culto de ré é assim, queridos, ó. Tu está entrando na igreja, presta atenção, eu vou mostrar para vocês entenderem como que é entrar de ré. A gente chega no culto assim, ó, prontinho para ir embora. A hora que o pastor fala amém, tu corre. Já cumpri meu ofício, já recebi a palavra, não quero cumprimentar ninguém, não quero falar com ninguém, não quero me envolver com nada. Vai que o pastor me vê e quer me chamar para ser diácono. Nem importa, eu quero ser diácono. Eu entrava de ré na igreja. Né? As pessoas ainda me acham muito séria e braba, né? Eu não sei porque eu sou uma pessoa tão querida, né, Mari? Enfim, mas eles acham que eu sou séria e braba. Eu falo, não, com relação às coisas de Deus, eu sou muito séria e braba mesmo. Ainda mais quando você está com a cabeça dura e não quer seguir os planos de Deus para a sua vida. Aí eu fico muito brava. E eu entrava de ré, pronta para sair. Eu ouvia a palavra, recebia, que coisa maravilhosa. Meu Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Acabou o culto, eu, fugia. Não quero, mas não tinha como, gente. A igreja era pequena como aqui agora, e o pastor estava sempre na porta. Hoje ele não consegue. Então aproveita que o seu pastor pode ficar na porta e dar tchau para você hoje. Porque vai chegar uma hora que ele não vai conseguir. Mas aí você vai estar lá para dar tchau para os irmãos. Amém? Cumprindo essa missão. Amém? Então eu entrava na igreja de ré, queridos. Louca para sair, não queria me envolver. Fiz o rema 2 anos.
né? Era a turma pioneira de ré também. Eu entrava e saía, né? Rápido. Até que o Senhor falou, chega, né? Chega dessa frustração. Eu não te chamei para você ficar a vida frustrada. Eu não te chamei para você viver sem propósito. Eu não te chamei para ser só alimentado. Eu te chamei para você alimentar e ser canal da minha bênção na vida de outros. Sabe, queridos? Então existe um tempo para tudo. Então eu não sei o que te trouxe para congregar aqui na Verbo Flores. Com certeza porque você ouviu a palavra e viu que ela é uma palavra que vem do trono de Deus. Então o Senhor quer falar contigo, transformar você, restaurar, te colocar de volta naquele lugar. Sabe aquelas vezes que o Senhor te falou, olha, eu te chamei para isso? E hoje talvez você está relutante em viver isso? Deus quer restaurar, curar você, para que você possa voltar. Porque as pessoas podem ter ferido você. Os planos podem, na sua cabeça podem ter mudado. Mas no coração de Deus continua o mesmo. O mesmo Deus que te chamou quando você aceitou a Cristo, lá não sei quanto tempo, eu há 25 anos. E eu entrei na Verbo da Vida Caxias do Sul há 13 anos. O mesmo Deus que falou comigo há 25 anos é o mesmo Deus que estava me acompanhando quando eu entrei na Verbo Caxias. Os planos dele, de 25 anos atrás, não mudou, continua o mesmo. Só que eu me frustrei e me decepcionei. E aí Deus precisou me puxar de volta. Falar, vem cá, minha filha. Quem te frustrou foi homens. Foi instituições, mas eu não. Eu estou guardando a tua vida para que você possa viver tudo aquilo que eu prometi para você há 25 anos atrás. Amém, queridos? Então eu quero falar com vocês hoje sobre uma igreja relevante. E quando a gente fala sobre igreja relevante, a gente pensa que é só o coletivo. Uma igreja relevante é formada por cristãos relevantes. Uma igreja só existe porque tem um corpo. Que o cabeça é Cristo e tem o restante do corpo, que cada membro é uma parte dele. Tem gente que é o dedão, tem gente que é o dedinho, tem gente que é uma orelha, tem gente que é o coração, tem gente que é o pulmão, tem gente que é um vaso sanguíneo que você nem sabe que existe. Alguém que sabe que existe o fundo de saco de Douglas no nosso organismo? Ninguém sabe, né? Claro, só eu que sei disso. Tem um negocinho que chama fundo de saco do Douglas. Fica bem lá perto do reto, lá no final. É um saquinho assim de nada. Existe lá. E tem uma função muito poderosa no corpo. Mas ninguém sabe que ele existe. Mas ele é poderoso. Amém? Sabe, queridos, quando a gente fala de relevância, e se a gente olhar para o mundo, a gente vai ver que as pessoas relevantes no mundo são as pessoas que são famosas, as pessoas que têm muitos likes no Instagram, ou uma igreja que é muito grande em números, ou uma igreja que é muito grande em visibilidade. A gente pensa assim, se a gente for olhar na ótica do mundo. Na ótica do mundo, relevância é isso, é número, visibilidade, fama, alcance. Mas, como igreja, nós precisamos pensar e meditar em algo diferente. Relevância para Deus é se nós, como cristãos e como igreja, estamos cumprindo o propósito pelo qual Ele nos estabeleceu no lugar onde nós congregamos. Isso é relevância. Por que a Verbo da Vida, a Verbo da Vida Flores da Cunha nasceu aqui? Qual que é o motivo? Existe um motivo para você estar aqui. Sabe, queridos? E por mais que você é um ser individual, é um cristão individual, por mais que você seja casado, vocês são dois também. Vocês são um só em Cristo. Mas querendo ou não, tem uma personalidade, tem um temperamento. Por mais que o Senhor tenha uma missão específica para cada cristão, mas como igreja, Ele tem algo global para se realizar. Algo no coletivo para se realizar. E nós precisamos estar cientes disso. E relevância para uma igreja ela está cumprindo o propósito pelo qual ela está naquela localidade, ela está naquele bairro, ela está naquela cidade, naquela rua. Isso é relevância na ótica de Deus. Na ótica de Deus, a relevância vocês estão cumprindo a minha vontade? Nesse tempo, nesse momento e com esse povo? Isso é relevância. Amém? E eu não quero me deter muito aqui, mas eu também vou me deter aqui também, porque eu não quero, porque senão eu começo a falar, daqui a pouco eu vou lá no norte da África e volto aqui de volta para a Ásia. É desse jeito, entendeu? Deus sabe, Deus é muito bom e vai me ajudar. Amém?
A pergunta não é se a igreja existe como um espaço físico, e sim se ela está fazendo a diferença na vida das pessoas na localidade onde ela está. Queridos, você que está sentado aqui, essa instituição, essa congregação tem feito a diferença na sua vida? Levante sua mão. Tem feito? Que bênção. Então quer dizer que ela começou e já está fazendo o propósito pelo qual o Senhor plantou ela aqui. Mas só que o propósito de Deus, ele não para em nós. Deus alcançou você, mas o que Ele quer fazer através de você? Por isso que a relevância da igreja, ela ultrapassa as paredes. Ela ultrapassa o prédio. Ela ultrapassa essa congregação. Ele alcança você, mas Ele quer fluir através de você. Quanto tempo que nós estamos aqui, pastor? 3 anos. Então tem 3 anos que Deus está trabalhando com vocês, para que a cidade de Flores da Cunha entenda que existe uma igreja relevante neste lugar, que quer suprir, que quer ajudar, que quer fazer a diferença, que quer mostrar realmente o que é ser uma igreja de Cristo numa localidade. Isso é uma igreja relevante. Amém? Muitas cidades possuem templos. Queridos, eu até falo que Caxias do Sul tem tanta igreja igual tem bar, e também igual tem a São João e o Andreassa. Em cada rua que tu vai é uma igreja. Agora imagina se cada uma delas se colocar debaixo da mão poderosa do Senhor para cumprir o propósito pelo qual elas foram estabelecidas naquela rua, naquele bairro. Como vai ser a cidade de Caxias do Sul? Eu estou falando da minha realidade. Eu não sei quantas igrejas tem aqui em Flores da Cunha. Eu não tenho a mínima ideia. Talvez o pastor Fábio saiba. Mas imagine se cada igreja entender a relevância que elas têm na sociedade. E cada uma, em vez de se competir, se unir para levar o evangelho. Queridos, Flores da Cunha nunca mais vai ser a mesma. Espiritualmente ela já não é. Desde o momento que vocês colocaram os pés aqui. Amém? Então muitas cidades possuem templos, igrejas, instituições, CNPJs, prédios de igrejas, placas. Mas poucas percebem a influência transformadora do reino de Deus. E é esse o nosso papel como igreja, Verbo da Vida, queridos. Como ministério Verbo da Vida, nossa ênfase é restaurar pessoas, para que Deus, através dessas pessoas, possam restaurar um bairro, uma cidade, uma nação e, consequentemente, o mundo. Porque começa primeiro em você, começa primeiro em mim, para que depois seja como uma onda, alcançando até onde nossos olhos não vão ver, mas as nossas orações podem chegar. Amém? E eu quero ler com vocês ali em Mateus 5, do 14 ao 16. Meu Deus, já passou tanto do meu tempo, eu ainda estou na introdução. Mas já vai dar certo, queridos. Fique calmo, vai dar certo. Guarda seu coração comigo, na verdade com o Senhor, e deixa Deus falar com cada um de vocês. Eu vou ler na versão A Mensagem, porque depois que eu li essa passagem na mensagem, eu gostei muito e falei, Senhor, eu quero sempre compartilhar através dela. Diz assim, Mateus 5, do 14 ao 16, diz assim: permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Presta atenção, Deus está falando para você. Filho, só um minutinho. Permita-me dizer por que você está aqui agora. Por que você veio nesse culto? Por que você vem nos cultos? Por que você é um membro dessa igreja? Por que você congrega? Por que você serve aqui? Eu quero, me permita dizer o motivo pelo qual você está aqui. Eu parafraseei bastante, né? Permitam-me dizer, que o próprio Jesus falando, permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino na terra. Sabe, queridos, as pessoas falam que o sal serve para preservar. E é verdade. Por exemplo, a carne seca ou o charque que vocês falam, né? O sal serve para preservar, porque naquela época, antigamente, não tinha energia. Então as pessoas usavam o sal para secar a carne e preservava aquela carne para não se perder. Mas o sal também serve para trazer sabor. Já fez uma comida sem sal? Cara, é ruim demais. Então, aqui o Senhor fala: vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino para a terra. Queridos, se isso não impacta o teu coração, isso é lindo demais. A outra maneira de dizer a mesma coisa: vocês estão aqui para ser luz,
para trazer as cores de Deus ao mundo. Sabe, querido, o mundo está muito preto e branco. O mundo está em cores mais preto do que branco, não é verdade? Situações adversas, crises, ideologias, tantas coisas estão assolando o mundo. As pessoas estão em completa escuridão. Mas aqui fala a outra maneira também de dizer o porquê vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano bem elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pense que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Não, eu quero posicioná-lo onde todos possam vê-los. E agora que vocês estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham a sua casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrem-se acessíveis aos outros. Vocês motivarão essas pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Eu amei essa versão, querido. Sempre quando eu vou usar esse versículo que o Senhor traz para mim, trazer esse versículo nas minhas ministrações, eu uso essa versão. A mensagem não é uma Bíblia de estudo, é uma Bíblia de leitura, até muito fácil por sinal. Então ele fala, você está aqui para trazer sabor para a terra. Você está aqui para mostrar as cores de Deus para a terra, para o mundo, para as pessoas. Então, não fica se escondendo dentro das quatro paredes de uma igreja. Aqui, queridos, alguém já ouviu falar que a igreja é um grande hospital? Quem aqui já ouviu falar isso? Mas a igreja não é um grande hospital não, queridos. Desculpa os butiá cair do bolso e os piqui de Goiás acabar nessa hora. Eu vou quebrar uma bolacha aqui com vocês, como diz no Rema. A igreja não é um grande hospital. A igreja é um grande quartel-general. Quem aqui já serviu o exército? Já foi para alguma guerra, alguma coisa? Não. Mas você já, com certeza você estudou lá dentro. Quando você vai para outro país, lá tem o quartel-general. A base, aonde o soldado é treinado, alimentado, cuidado, aonde tem até o hospital. Porque se o missionário, se o soldado sair para uma missão e for ferido, ele volta para a base para ser o quê? Cuidado. Sabe, queridos, a igreja não é um grande hospital. A igreja é um grande quartel-general. Formadores de soldados que sabem a missão pelo qual o Senhor chamou eles. E eles se entregam de livre e espontânea vontade para viver essa missão. E no quartel-general, aqui dentro, eles são tratados, cuidados, edificados. Eles aprendem a usar as armas que eles precisam usar para a batalha. Amém? Eles aprendem como dominar essa arma, como usar, quando usar. E se porventura eles forem para o mundo, forem para a missão e forem feridos na missão, eles voltam para o quartel-general para serem cuidados, amados, restaurados, para poder sair de novo, para cumprir a missão. Amém, queridos? O sal da terra aqui nesse versículo significa agir como um agente de transformação, influenciando a sociedade com amor, justiça e ética, sem perder a sua própria essência ou se contaminar com o sistema do mundo. Queridos, você não vê sal contaminado, não. Ele chega para trazer sabor e para preservar. Às vezes ele pode estar até um pouquinho sujo, mas se você colocar ele no arroz, ele vai temperar o arroz. A luz do mundo significa não esconder a sua fé. Suas boas ações e atitudes devem resplandecer de forma que as pessoas vejam nelas o próprio reflexo do amor de Cristo. Sabe, queridos, é para isso que eu e você estamos aqui. É para isso que tantas igrejas têm se levantado. Talvez algumas delas se perderam no meio do caminho. E eu não estou aqui para dizer daquelas que se perderam. Eu estou aqui para ministrar você que tem se encontrado no Senhor. E o Senhor deseja colocar você na missão dele nessa terra. E principalmente nessa cidade, nessa localidade. A começar aqui, dentro das quatro paredes. A começar lá na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu ambiente de influência. Para que depois ele possa te levar para outros lugares, onde talvez você não tenha tanta influência, mas ele vai abrir portas para que você possa influenciar.
Sabe, queridos, está no tempo de nós como igreja influenciarmos o mundo e não ao contrário. Amém? Glória a Deus. A igreja relevante não é conhecida pelo que faz, mas pelo que carrega. Cristiano, mas você acabou de falar que Deus tem uma missão para nós, então tem que fazer alguma coisa. Então por que você está falando que ela não é conhecida pelo que faz, e sim pelo que carrega? Porque nós só fazemos se primeiro nós somos. Não adianta você ir lá fora querer falar de um Deus, de um Jesus que transforma, se a sua própria vida não está vivendo isso. Por isso que a missão começa com você. E é por isso que a igreja existe. E é esses pontos que eu quero falar com vocês aqui. Amém? Eu vou trazer alguns pontos bem práticos. Eu vou usar bastante a Bíblia. Mas eu queria que você estivesse atento aqui comigo. Porque o Espírito Santo quer falar com você. Eu não conheço teu coração, querido, e não quero conhecer. Graças a Deus que o prescrutar o coração é do Espírito. Porque Ele tem um casco grosso para ver tudo que passa no nosso coração. Porque eu acredito, queridos, que se nós pudéssemos sondar o coração dos outros, a gente não conseguiria viver um com os outros. Mas o Senhor é o único que prescruta o nosso coração. Ele conhece o que você precisa ouvir aqui hoje. Talvez de 100% que eu vou usar, 20% vai servir para você, 30% para você, 40% para você, 50% para você, 100% para você. Para mim serve 100%. Porque para mim a palavra de Deus não vem por porcentagem. Ou eu recebo tudo ou não recebo nada. Sabe, queridos, eu não escolho o que eu recebo da palavra de Deus. A Cristiane veio falar sobre missão, mas esse negócio de missão para mim não serve. Então está alguma coisa errada. Porque se é a palavra de Deus, serve para mim 100%. Amém? Então eu queria dizer a primeira coisa. Uma igreja relevante, ela carrega a presença de Deus. Uma igreja relevante, ela carrega a presença de Deus. Lá em Êxodo 33, do 15 ao 16, Moisés diz para o Senhor: Senhor, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Meu Deus, queridos. Deus deu uma missão para Moisés. Ele falou: Senhor, eu só vou se o Senhor for comigo. É o seguinte, eu só vou se o Senhor for. Porque se o Senhor não for, como que nós vamos nos distinguir dos demais? Vamos ser iguais a todo mundo. Queridos, Deus não te chamou para ser melhor, mas Deus te chamou para ser diferente. Nós não podemos ser igual ao mundo, mas também não somos melhor que o mundo, não. Porque o mesmo amor e perdão que nos alcançou, quer através de nós alcançar eles. Amém? Então, queridos, aqui Moisés falou: é a tua presença no nosso meio que nos distingue, queridos. Então uma igreja relevante, ela carrega a presença de Deus. Aonde ela vai, ela carrega a presença de Deus. A pessoa entra naquela porta, eles já sentem a presença. Você sai para fazer uma missão em algum lugar, as pessoas percebem. Sabe que nós temos testemunhos, e quando a gente sai como Amor e Movimento para as ruas da nossa cidade, as pessoas falam: você chegou, mudou tudo. Vocês chegaram, parece que muda tudo. A tristeza some, a angústia some, até o cansaço do trabalho some. Sabe, queridos, é isso que nós somos chamados para fazer: transformar ambientes. Mas o poder não é nosso, está em nós. Amém? Então a igreja relevante não é conhecida pelo que faz, mas por aquilo que carrega. Porque aquilo que ela carrega faz ela fazer aquilo que ela faz. Vocês entenderam? Eu fui redundante no faz, mas vocês entenderam. Amém? Segunda coisa, uma igreja relevante, ela é cheia do Espírito Santo. Lá em Efésios 1:18, na parte B, eu vou ler na Bíblia Viva, diz assim: sejam cheios do Espírito Santo e governados por Ele. Não basta apenas ser cheio do Espírito, você precisa ser guiado por Ele. Tem muitas pessoas usando os dons espirituais para dizer que são cheios do Espírito, mas são guiados por si mesmos. Deus quer que você seja cheio do Espírito dele, mas que você também deixe Ele te guiar. E como diz o pastor Silvio, Ele já viu o teu futuro. Ele já viu o futuro dessa igreja, queridos. Ele sabe como chegar lá. Então, se enchei do Espírito e deixe Ele guiar vocês para lá. Amém? Queridos, no original, esse enchei-vos, sejam cheios. No original a ideia é: continuem sim sendo cheios. Continue.
Cristiane, mas eu aceitei Jesus, Jesus vai morar dentro de mim. Eu já sou batizado no Espírito, já oro em línguas. Mas nós precisamos continuamente nos encher do Espírito Santo. Através da oração, da leitura da palavra. Amém? Como a gente se mantém cheio do Espírito? Palavra de Deus, oração, comunhão. Porque 80% da nossa vida a gente passa no mundo. Ou alguém que fica mais tempo aqui dentro da igreja? Me diga. 80% da nossa vida é no mundo, é no trabalho, é na correria do dia a dia. Por isso que nós precisamos sempre estar com a palavra em oração e em comunhão. Amém? Sozinhos nós nos cansamos, juntos nós nos ajudamos. Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês estão me entendendo? A igreja primitiva, queridos, lá em Atos, se você ler Atos 1, 2 e 4, você vai ver que a igreja primitiva não tinha tecnologia, não tinha microfone, não tinha sistema de ar-condicionado, não tinha cadeiras acolchoadas. Mas uma coisa não faltava para eles: poder. Mas eles obedeceram. Eles decidiram ser guiados pelo Espírito. Porque Jesus falou: fiquem reunidos, até que do alto venha poder sobre vocês. Sabe, queridos, seja cheio, mas seja guiado. Amém? Uma igreja relevante, ela é sempre cheia do Espírito Santo. Ela se mantém cheia do Espírito Santo. Terceiro, uma igreja relevante, ela pratica a palavra. Uau! Ela pratica a palavra. Lá em Tiago 1, do 22 ao 25, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Queridos, eu fiz isso hoje em minha casa. Quando eu estava lendo, depois da 20ª vez que eu li esse versículo, que hoje eu estava numa capacitação que começou às 8 da manhã até às 18 da tarde. E eu percebi que eu voltei a ser igual a todas as mulheres, fazer 4 coisas ao mesmo tempo. Que antes, por causa de toda a questão hormonal da vida, né, dos 50 mais, desestabilizou algumas coisas dentro de mim e agora voltou para o equilíbrio, porque eu estou conseguindo fazer 3 coisas junto. Hoje eu cuidei do marido, fiz essa imersão sobre proteção da criança e ainda comecei a olhar de novo a ministração, orar, falei: Senhor, o que o Senhor quer realmente trazer para a igreja de Flores, Pai? Às vezes a gente tem tanta coisa que quer falar, mas o que o Senhor quer falar com eles? Sabe, que eu posso ter um monte de coisa para falar, e não é isso que Ele quer trazer para vocês. Então fala comigo. E aí eu fui lendo esse versículo e falei: deixa eu fazer um experimento. Fui lá no espelho, olhei minha cara no espelho e voltei lá para a imersão no computador. E logo eu não estava lembrando mais da minha cara. Isso são aqueles que não praticam a palavra. Você vem no culto, você ouve. Sai para a rua. Parece que quando você sai da porta da igreja... Queridos, isso aqui é vacina, tá? Não estou falando que vocês são assim. Isso aqui acontece lá, só em Caxias. Você sai da porta da igreja, parece que a palavra ficou aqui. Aí você sai e vai viver a tua vida. Aí quando você volta para o culto, você entra, já recebe a palavra de volta. Queridos, Deus não quer que nós sejamos crentes de culto, que ouvimos a palavra no culto, mas chega na nossa casa, no nosso trabalho, em aonde que a gente vai, o restante da nossa vivência, nós não praticamos a palavra. Aí não tem nem como a gente pregar o evangelho, porque as pessoas vão olhar para lá e falar assim: você é crente igual a você? Não quero não, prefiro que você é do mundo. Sabe, queridos, por isso que o Senhor fala que nós somos luz, porque se nós praticamos a palavra, nós brilhamos. Se nós praticamos a palavra, nós salgamos, temperamos. Amém, queridos? Então sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, ou seja, da palavra, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha que maravilha isso. Queridos, o mundo está cansado de discurso. O mundo está cansado de crente que fala e não pratica. Sabe, queridos? E nós precisamos pensar sobre isso. Se a nossa vida está sendo só um eco, ou se nós realmente somos uma voz. Amém? Nosso maior e melhor discurso continua sendo a nossa própria vida. Como diz Francisco de Assis:
pregue em todo o tempo, e quando for necessário, use palavras. Então Deus não quer que você fale muito, Deus quer que a sua vida reflita aquilo que você crê. Então, não seja apenas um cristão que ouve a palavra, seja um cristão que pratica a palavra, que vive a palavra aonde você for, por mais desafiador que seja o ambiente. Honre ao Senhor em tudo que você faz, e o Senhor vai endireitar o seu caminho. O desafio vai se tornar pequeno diante da fidelidade que o Senhor vai agir na tua vida, porque você foi fiel à palavra de Deus e ao seu testemunho em praticar a palavra em lugares que o melhor seria você se calar e não dizer que você é crente. Aonde for, seja um crente fiel ao Senhor. Assim como na cruz Cristo foi fiel ao ponto de dar a própria vida dele por mim e por você. Que você possa dar a sua vida hoje diariamente em amor a Ele. Não ouça a palavra somente, a pratique, e você vai experimentar a vida abundante que só o Senhor pode te dar, amém? Uma igreja relevante, ela forma discípulos. Lá em Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e lembre-se disso: eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. O Senhor disse que vai e faça discípulo. Ensine as pessoas o prazer da palavra de Deus. Mas para você ensinar, essa palavra também tem que ser prazerosa para você. Ensine para as pessoas o prazer da oração, mas para você ensinar, a oração tem que ser um prazer para você. Por isso que eu falo, antes da igreja ser relevante lá fora, ela precisa ser relevante aqui dentro. Deus tem que ser relevante na sua vida. Ele tem que ser a primazia na sua vida, para que assim você possa refletir lá fora. Oh, aleluia. Deus não nos mandou fazer membros frequentadores de igreja. Ele nos mandou fazer discípulos, fazer seus seguidores. O discipulado, queridos, transforma caráter, famílias, relacionamentos e destinos. O discipulado, ele transforma caráter, famílias, relacionamentos e destinos. Amém? Então, uma igreja relevante, ela forma discípulos. Amém? Uma igreja relevante manifesta o amor de Cristo. Lá em João 13, 35 diz assim: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. O seu amor um pelos outros provará para o mundo que vocês são meus discípulos. Aqui é Jesus falando para os seus discípulos. Lá, já chegando na oração sacerdotal, na oração final dele. Quando ele tenta apacentar os seus discípulos, porque ele ia para a cruz. Ele sabia o que ia acontecer e os discípulos estavam meio perdidos. Ele fala: vocês precisam amar uns aos outros, porque o mundo vai me conhecer quando vocês se amarem. Amém, queridos? Nós precisamos entender isso. Ainda, e vai sempre ser, o amor é a maior evidência da presença de Deus numa igreja. O amor é a maior evidência de Deus na sua vida. Quando você ama o próximo e ama até o seu inimigo, é uma evidência do amor de Deus sobre você. Amém? O amor de Deus é a evidência da presença de Deus numa instituição, no cristão, numa igreja. Uma igreja relevante ama, e por amar ela perdoa, acolhe, serve, restaura e inclui. Queridos, o amor continua ainda sendo a melhor forma de pregar o evangelho. Porque o amor, ele não é dito, ele é praticado. Amém, queridos? As pessoas podem não entender o que falamos. Quantos aqui já falou de Jesus para alguém, a pessoa parece que a pessoa não entendeu nada do que você estava falando? Eu demais da conta. Até hoje, às vezes eu falo: gente, não é possível, eu estava tão ousada, eu estava tão espiritual, eu estava assim tão... E parece que a pessoa não entendeu nada. Mas, queridos, as pessoas podem não entender o que você fala, mas elas vão entender o amor que você vai manifestar para ela. É inconfundível. Lá em Atos 2, do 42 e 47, fala como viviam os cristãos na igreja primitiva. Eu não vou ler, que não vai dar tempo, mas depois lê quando você chegar em casa, Atos 2, do 42 ao 47. Eles tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bem dividiam entre eles.
E aí o povo que estava do lado de fora da congregação não entendia. O que esse povo está fazendo, essa alegria toda? Estão sempre na casa um do outro, estão sempre festejando, estão sempre alegres. E aí lá no final o Senhor fala que diante de todo esse cenário de unidade, de amor, de compaixão, de partir o pão, de oração, de perseverar na palavra, diante de todo esse cenário, Deus ia acrescentando para aquele povo, para aquela igreja, os que iam sendo salvos. Eles nem precisavam falar muita coisa. Eles só demonstravam o amor de maneira prática. E as pessoas olhavam e faziam: eu preciso fazer parte disso. Amém, queridos? Uma igreja relevante enxerga as pessoas. Uma coisa é você ver, outra coisa é você enxergar. Existe uma distinção. Depois você procura no site EBT que você vai entender. Uma coisa é você ver, outra coisa é você enxergar. Uma igreja relevante, ela enxerga pessoas. Lá em Mateus 6, o 36 e o 38, e também tem 9 passagens ali no Novo Testamento, nos Evangelhos, porque normalmente não, toda essa passagem, essa parte de compaixão é referente a Jesus. Que você sempre vai ver nos Evangelhos, ele se moveu de compaixão. Jesus tomado por uma compaixão, ele olhando para ela, se compadeceu. Sempre Jesus estava se compadecendo do outro, de uma pessoa. Amém, queridos? Lá em João 6, de 36 a 38, diz assim: quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Sabe, queridos, uma igreja relevante, ela enxerga as pessoas. Uma igreja relevante, ela não olha o pecado das pessoas. Cristiano, mas é impossível. Se eu for na rua à noite e ver uma prostituta, eu vou olhar para ela e vou saber que ela é prostituta. Tudo bem. Você pode ver a vida que ela está vivendo, mas você não vai chegar para ela como aquilo que ela está sendo. Mas você vai olhar para ela aquilo que ela é em Cristo. Sabe, queridos, hoje eu não consigo ir mais na noite do bem. Preciso ir, né? Mas não vou, não consigo. Que é muita coisa que a gente realiza, graças a Deus. Mas quando eu ainda estava à frente da noite do bem, lá em Caxias, a gente saía às noites. No momento de oração, a gente saía e Deus falou assim: vai lá fora buscar os meus filhos. Eu falei: Senhor, seus filhos estão aqui. Eles vão lá fora buscar os perdidos, buscar as suas criaturas. Porque, claro, só é filho quem aceita Jesus. Se não aceitou, não é filho. Aí de novo eu ouvi: vai lá fora buscar os meus filhos. Eu falei: Senhor, seus filhos estão aqui. Aí a gente começa, né, aquele diálogo com Deus, tentando convencer Deus daquilo que Ele já estava fazendo. Vai lá fora buscar os meus filhos. Aí foi quando eu falei: Senhor, mas eles têm que aceitar primeiro para se tornar filho. Não é isso que está na Bíblia? É isso. Porém, queridos, Ele falou assim: eles são meus filhos, sim. Porque na cruz eu paguei o preço, eu selei. O caminho está aberto. Eles são filhos, mas eles precisam saber disso. Então vai lá e fala: meu irmão, vem aqui, que Deus quer mudar a tua história. Porque todas as vezes que você chega numa pessoa e já vai pregar o evangelho olhando o pecado dela. Porque na verdade para nós pecado tem cara, né? Para Deus não. E para Deus não existe pecado, pecadinho e pecadão. Para Deus é o pecado. Só que nós ainda rotulamos. Ah, essa pessoa, alguém aqui, assim, a pessoa mentiu para você, você nem sabe que é mentira, mas enfim, ela mentiu, está pecando. Tanto quanto um cara que é homicida. Misericórdia, Cristiano, sim. Agora, as consequências do pecado são diferentes. Espera aí que eu vou reformular. Para Deus não existe pecado, pecadinho e pecadão. Agora, as consequências do pecado com certeza é. O homicida e o mentiroso, para Deus é o mesmo tipo de pecado. Separação dele. Mas o homicida, se for descoberto, vai parar na prisão. O mentiroso não. Você está entendendo, queridos? Eu não quero aqui, eu não estou aqui mudando doutrina, viu, pastor Fábio? Só estou querendo que vocês entendam uma coisa. Para Deus, quem mentiu é tão culpado quem roubou, do que quem roubou. O transexual que deseja mudar o seu corpo porque não se vê naquele sexo é tão pecador quanto uma mulher que fica olhando para outros homens, mas não peca com eles e é casada. A diferença está na consequência do pecado que essa pessoa vai colher. Amém, queridos? Não sei por que eu falei isso, mas enfim, tá? Uma igreja relevante enxerga as pessoas e não o pecado delas. Você olha a pessoa e você vê o amor de Deus que restaura e transforma.
Queridos, quando você sai para a rua para evangelizar, ou em algum momento no seu trabalho, na sua faculdade, você olha para o seu colega e fala: Senhor, me deixa ver as pessoas com os teus olhos. Ele vai permitir você ver o que aquela pessoa pode ser, se ela confessar a Cristo. E isso vai te dar um gás tremendo para você falar de Jesus para essa pessoa. Amém, queridos? Jesus enxerga pessoas. Jesus, ele sente compaixão pelas pessoas. E Jesus age em favor das pessoas. Foi isso que ele fez por mim e por você. Ele nos viu, teve compaixão e agiu. E nós temos que ser iguais. A gente tem que enxergar as pessoas, se compadecer delas e agir em favor delas. Amém? As pessoas não precisam dos nossos sermões. Elas precisam primeiramente serem notadas e amadas. Sabe, queridos, tem pessoas que têm até um roteiro de como evangelizar, de como pregar o evangelho para alguém. Não, eu vou chegar e vou falar assim: não, querido, só ame. Note as pessoas, as necessidades dela, a angústia, a desesperança, a tristeza. Note o sofrimento das pessoas e fala: Senhor, o que eu posso fazer para mim ser um agente do Senhor na vida da minha colega de trabalho, na vida do meu esposo que ainda não é cristão? O que o Senhor quer que eu faça, Pai? E deixa Deus te conduzir para ser um agente de restauração na vida das pessoas. Amém? Uma igreja relevante, estou finalizando, queridos, não durma, estou finalizando. Uma igreja relevante, ela serve a sua cidade. Lá em Provérbios 11, no versículo 11, parte A, diz assim: a cidade prospera pelos benefícios que os justos trazem. Provérbios 11, 11, parte A. A cidade prospera pelos benefícios que os justos trazem. Queridos, Flores da Cunha, você pode falar: Cristiano, mas Flores da Cunha já é muito próspera. Não estou falando de dinheiro. Uma cidade que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, como governador dessa cidade, uma pessoa que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, ela pode ter rios de dinheiro, mas ela não é próspera. Ela não tem a vida. E vai morrer sem levar nada. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. As pessoas precisam do Evangelho. As pessoas precisam de Jesus. O rico também precisa. Porque se ele morrer sem Jesus, ele vai para o inferno. Sabe, queridos, não é porque Flores da Cunha é uma cidade próspera, rica financeiramente, que tem uma estrutura muito boa, tem um polo, né, de indústrias e tudo mais. Não é porque é assim que a gente tem que ficar aqui dentro sem anunciar o Evangelho. Precisamos orar para Deus nos dar estratégia de como Ele quer que nós anunciemos o Evangelho nessa cidade. Desde o pobre até o rico. Porque todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que nós não nos esqueçamos disso. Que o mesmo Senhor que alcançou a sua vida quer alcançar pessoas através de você e através dessa igreja. Amém? Deus quer alcançar a cidade de Flores da Cunha através da vida Flores da Cunha. Amém? Quando a igreja cumpre o seu propósito, toda a sua localidade é alcançada pelos seus frutos. Não estamos em uma localidade para marcar uma presença. Tem mais uma igreja em Flores. Não, queridos, nós estamos aqui para ser presentes e sermos o presente que a cidade precisa. E quando eu falo o bem grande e maiúsculo, porque é Jesus na vida dessa cidade. Amém? Uma igreja relevante tem o que a cidade precisa. Nós temos o que Flores da Cunha precisa. Flores da Cunha não precisa de dinheiro, precisa de Jesus. Amém? E vocês, como igreja relevante neste lugar, vocês precisam entender isso. Porque senão você vai enxergar a vida financeira das pessoas e não a pobreza espiritual. Amém, queridos? As pessoas podem estar lindamente vestidas, mas ser pobre espiritualmente, separadas de Deus, com a sentença para o inferno já decretada. Porque na palavra do Senhor diz que aquele que crê nele será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Uma igreja relevante não existe porque possui grandes recursos. Vocês não precisam ter grandes recursos, queridos, para fazer uma grande obra nessa cidade. Mas porque possui um grande Deus, uma grande missão e um povo disposto a dizer:
Eis-nos aqui, Senhor, nos envia para essa cidade. Rompe essas 4 paredes dessa igreja e nos leva para fora. Como? É com oração que vocês vão saber. É orando. Senhor, o que o Senhor deseja fazer com Flores da Cunha? Quando a igreja pegou fogo, ó, que eu fiquei sabendo, mandei mensagem: Mari, como que tá? A igreja pegou fogo, o telhado, como que tá? Alguém se feriu? Vamos orar. E falei para ela: Deus vai usar catástrofe nessa cidade. Não que Ele produza catástrofe, não é isso. Mas Ele usa situações desafiadoras para uma localidade, para que a igreja relevante se manifeste como luz e sal e resposta para aquela cidade. Então fiquem atentos. Nas enchentes que nós tivemos em 2024, Flores da Cunha não foi tão atingida, né, pastor? Caxias também, poucas coisas, fora ali Galópolis. Mas nós nos levantamos como igreja relevante, sendo resposta para as pessoas que tinham perdido tudo. Nós poderíamos ter ficado sentados, afinal nossa cidade não teve muita coisa. Mas sabe, queridos, nós não podemos nos assentar diante da aflição do mundo, não. Nós precisamos ser a resposta. Amém? Uma igreja relevante influencia a sua geração. Ah, mas isso aqui, cadê os jovens? Até 90 anos. Se tu não levantou tua mão, eu sou jovem há mais tempo que tu, mas sou. Amém? Eu falo, eu sou jovem há mais tempo, há 50 anos eu sou jovem. Amém, pessoal? Uma igreja relevante influencia a sua geração. Lá em Romanos 12:2 diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Nós não fomos chamados, queridos, para copiar a cultura do mundo. Nós somos chamados para estabelecer a cultura do reino nessa terra. Sabe, querido, se você olha os canais televisivos e se acha legal não, porque realmente é catástrofe, né? Mas, não, isso aí é o mundo. Queridos, você tem que chorar e gemer em oração por tudo que está acontecendo, para que vocês, como Igreja Verbo Flores da Cunha, possam se levantar como luzeiro nessa cidade, gerando transformação e restauração nessa cidade. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, com toda a catástrofe, com toda a ideologia, com todo o sistema educacional tão caótico, aonde o professor quer ensinar sexualidade, sendo que sexualidade é ensinada em casa, com o pai e com a mãe. Nós não podemos nos conformar com isso, queridos. Nós não podemos nos conformar onde uma criança a cada 2 minutos é estuprada, é abusada sexualmente. A gente não, por que você está falando isso? Por causa do meu curso que eu fiz hoje. Eu fiz uma imersão chamada Protetores da Infância, porque nós queremos começar a trabalhar na nossa ONG com essa proteção infantil mesmo. Queremos ser resposta do Senhor para as crianças que vão chegar até nós. Sabe, queridos, como que isso já estava no seu coração? Não, Cris, surgiu esse ano, queridos. Tem coisas que Deus nos dá à medida que você vai colocando o pé nas águas. Nós começamos como projeto de evangelismo de rua. Hoje nós estamos como uma ONG há 2 anos. Mas a gente foi e falou: Senhor, eu não vou parar, nos mostra os próximos passos. Hoje nós começamos há 4 meses um projeto com crianças lá na nossa ONG. E nós percebemos algumas coisas. Senhor, nos capacita para que nós possamos ter qualificação, capacitação da terra e do céu para cuidar dessas crianças. Deus não nos chamou para ser crente burro, não, pessoal. A sua inteligência, que vai ser natural e divina, vai constranger pessoas que acham que são muita coisa. E através da sua sabedoria divina e sua inteligência, que você se capacitou, se qualificou, as pessoas vão olhar: meu Deus, mas que crente é esse? Como assim? Por quê? Crente, você acha que crente é burro? Eu tenho Deus que é dono de todas as coisas, tem todos os saberes. Mas eu também me capacitei, me formei, estudei, não parei, avancei no conhecimento da palavra e no conhecimento natural. Para quê? Para ser relevante na nossa cidade. Amém, queridos? Nós não fomos chamados para copiar a cultura do mundo. Nós somos embaixadores do reino. A nossa pátria não é daqui. Nós estamos aqui representando o reino. Quem governa a nossa vida? O reino a quem nós pertencemos. Quem direciona a nossa vida? O reino a quem nós pertencemos. Queridos, nós não somos desse mundo. Um embaixador, quando ele é levado para outro país,
Ele vai lá representar o país de direito dele, de origem dele. E nós somos embaixadores do reino. Você está aqui para representar um reino divino, celestial, que transforma e restaura a vida das pessoas. Então não se contente em ficar vendo as notícias do mundo e achando que está muito bom porque você já é salvo. Você foi salvo para salvar. Você está sendo transformado para transformar. Você está sendo restaurado para restaurar. Você está sendo liberto para libertar. Essa é a nossa missão, queridos. Amém? Uma igreja relevante, ela vive a sua missão. Sabe, queridos, a missão não existe por cada igreja. Deus não falou assim, eu criei essa igreja, esse povo aqui, esse coletivo de gente, são os queridos, mas eles me amam, são os queridos desse povo. É assim, para eles não ficar muito perdidos ali na terra, vamos construir uma missão para eles. Vamos fazer algo para eles fazer lá, para eles se ocuparem. Não, queridos, a igreja não existe por cada missão. Na verdade, a missão não existe por cada igreja. A igreja foi estabelecida por cada missão de Deus na terra. E a missão da igreja na terra é resgatar o homem perdido. Hoje você está aqui. Você é prova que essa é a missão de Deus, porque o Senhor te alcançou. Mas você precisa ser agente dele nessa terra. Amém? Queridos, a igreja relevante, ela entende a sua missão na terra. Ela entende essa missão e vive essa missão. Ela sabe que aqui dentro pode ser confortável, ser maravilhoso, ter pessoas que concordam com você com tudo. Ai, querido, eu tenho uma vida de fé, querido, eu também tenho. Nossa, jejum é muito bom. Ai, é maravilhoso mesmo. Nossa, uma vida. Aí você chega no trabalho, não dá nem para falar de vida de fé no trabalho, porque se for falar já vira uma briga. Queridos, nós precisamos aprender a defender a nossa fé. Na palavra do Senhor diz que nós precisamos mostrar para as pessoas a nossa fé e o motivo pelo qual nós cremos. Se você não estuda apologética, estude. Apologética é você defender a sua fé no mundo, mas não para ser melhor, não para provar algo. Eu sei de tudo. Não, queridos. É para conversar com as pessoas e levar elas para o seu nível de fé, de transformação e de restauração. Amém, queridos? Deus está querendo formar, Ele está formando uma igreja que pode ir para o mundo sem se contaminar com Ele e fazer com que o mundo entenda que ela está aqui para cumprir uma missão, que é resgatar o homem, conectar o homem de volta para a fonte, devolver a família para o lugar que ela nunca deveria ter saído, para pegar o jovem e fazer ele ser nessa sociedade algo que a sociedade fala, uau. Porque para o mundo o jovem é problemático. O jovem é... Não, que para Deus o jovem é um potencial. Jovens, eu vos amei porque vocês são fortes e vocês têm vencido o maligno. Sabe que nós precisamos entender isso. Porque uma igreja relevante, ela entende a missão pelo qual o Senhor colocou e estabeleceu ela ali. Por que o Senhor colocou vocês aqui em Flores da Cunha? Em Atos 1:8 diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Sabe, queridos, o Senhor tem levantado a igreja. Não estou falando só de Verbo Flores, não estou falando só do ministério Verbo da Vida. Deus está levantando igrejas que entendem que eles têm uma missão de resgate. Eu até gosto de dizer que a igreja, existem as igrejas que são aqueles, como é que chama aqueles barcos de passeio? Cruzeiros. Tem igrejas que são cruzeiros. A pessoa está ali dentro, se diverte, come, tem os seus amigos, uma boa cama para dormir, tem piscina, conhece, faz missões para cá e para lá, mas vai lá, desce um pouquinho, volta para dentro do cruzeiro, maravilhoso. Mas a verdadeira igreja, que é relevante, ela é um navio de resgate. Onde as pessoas que estão ali dentro, elas sabem por que elas estão ali. E se alguém está perdido no mar, eles são os primeiros a se lançar no mar. Mas eles não ficam no mar não, eles voltam para o navio. E não voltam sozinhos, eles voltam com aquele que estava perdido no mar. Essa é a nossa missão. É isso que o Senhor quer fazer aqui na Verbo Flores da Cunha. É por isso que você está aqui. Cristiane, é fácil? Não, se fosse fácil, todo mundo estava fazendo. Mas é maravilhoso demais você estar no centro da vontade de Deus.
É maravilhoso demais o Senhor olhar para uma igreja, olhar para um cristão e falar: ele está no centro do meu propósito. Eu posso colocar tudo sobre ele, porque eu sei que ele vai liberar. Ele não é uma represa retendo água, ele é um rio de vida fluindo. Nós precisamos entender isso, amém, queridos? Resumindo, para finalizar, fique de pé. Resumindo, para mim terminar aqui com vocês, uma igreja relevante é aquela que tem a presença de Deus, é cheia do Espírito, pratica a palavra, forma os discípulos, manifesta o amor de Cristo, enxerga as pessoas, serve a sua cidade, influencia a sua geração e vive a missão de Deus. Isso é uma igreja relevante. Agora, uma pergunta que nós devemos fazer para nós, aqui neste culto. Você que está aqui hoje, tem alguém aqui que veio a primeira vez? Não, né? Primeira vez, meu querido? Já conhece a palavra? Muito bem-vindo. O Senhor está te chamando para você cumprir a missão dele nessa terra, homem. Não conheço a tua história, não sei o que você já viveu na fé, mas os planos do Senhor não mudou. Se Ele te trouxe aqui é porque Ele quer mostrar para você: tem algo que eu comecei e essa boa obra eu quero completar. Amém? Então, queridos, essa palavra é para você. A Verbo Flores da Cunha precisa ser uma igreja relevante na nossa cidade, nessa cidade, nas comunidades, nos hospitais, na rua, nos comércios, aonde você for, a igreja precisa ser relevante através de você. Sabe, queridos, nós precisamos entender: Cristiane, mas agora eu queria ouvir o que Deus pode fazer na minha vida. Eu quero muito ser abençoado, eu quero muito ter as bênçãos do Senhor, uma vida abundante. Querido, sabe o que é uma vida abundante? É você estar no centro da vontade de Deus, cumprindo aquilo que Ele confiou na sua mão para fazer. Isso é vida abundante. Você pode, queridos, ter a sua casa, seu carro, não ter problema nenhum, e mesmo assim não estar vivendo a vida abundante. Porque a vida abundante é estar no centro da vontade de Deus. E quero falar uma coisa para você, queridos: tem algo que o coração de Deus pulsa. Porque se Deus foi capaz de dar Jesus naquela cruz, é porque existe algo que pulsa no coração dele, que é vidas. É resgatar um homem de volta para Ele. É reconectar o homem caído, perdido, destruído, sem esperança, de volta na videira verdadeira. Como diz o Senhor: eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim vocês não podem fazer nada. Sabe, queridos, vida abundante é viver o centro da vontade de Deus. Vida abundante é você viver aquilo pelo qual o Senhor deseja que você viva neste lugar. Sabe, queridos, e que a nossa oração seja igual a de Mateus 6,10, que Jesus ensinou os discípulos falando: Senhor, nos ensine a orar, porque os discípulos viam Jesus orando muito, né? Senhor, nos ensine a orar, Jesus. O Senhor ora, nos ensine a orar. E Ele foi ensinar a orar. E uma das partes da oração, Ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Sabe, queridos, no céu, tudo já está consumado. No céu, o mundo foi perdoado. No céu, a dívida do pecado foi paga. Só que a gente precisa anunciar essa verdade, para que as pessoas entendam, recebam, creiam em Cristo e tenham a sua vida transformada. E que vocês, como igreja, que estão aqui se alimentando domingo após domingo, possam se reerguer, sendo um luzeiro nessa cidade, sendo um lugar de restauração. Que a sua vida seja uma vida que transborde tanto amor, que as pessoas que chegar perto de você, você não vai precisar falar nada. Elas vão querer só um abraço teu. E no abraço, o Espírito Santo que habita dentro de você vai inundar a vida daquela pessoa. E ela vai falar: meu Deus, eu não sei o que você tem, mas eu preciso disso. E aí sim, o caminho já foi dado. Aí você fala: eu tenho Jesus. Você quer ter Ele junto comigo? Eu posso orar com você? Cristiano, mas eu não precisei falar nada. Não. As nossas atitudes valem mais do que qualquer palavra. A vida de Deus que você tem em você, se você permitir ela fluir de você, queridos, você vai ver que as pessoas vão olhar e vai falar assim: o pecador vai chegar para você e falar: eu não consigo pecar perto de você, eu não consigo nem falar bobagem perto de você. Onde eu trabalhava, as meninas, quando elas estavam conversando alguma besteira, que eu chegava: para de falar, porque a Cris não pode ouvir isso. Falei: como assim eu não posso ouvir? Ah, não, a gente está falando umas coisas aqui que eu sei que você não pode ouvir. Eu falei: querida, eu posso ouvir qualquer coisa, eu só escolho o que eu ouço. Porque o que eu ouço pode me dar paz ou roubar minha paz.
O que eu ouço pode me dar fé ou roubar a minha fé. O que eu ouço pode me dar alegria ou me trazer tristeza. O que você estava falando? Era algo bom? Ai, Cris, larga de ser crente. A gente nem pode conversar com você direito. Você falou que eu não podia ouvir. Eu posso ouvir, eu só escolho não ouvir. E dessas jovens, 2 delas hoje estão na igreja conosco, congregando. Por quê? Porque elas entenderam. Sabe, queridos, que a verdadeira liberdade está em poder fazer qualquer coisa, mas você escolhe seguir o Senhor e cumprir a missão dele nessa terra. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, eu quero aqui nessa noite, primeiramente te agradecer por essa palavra, Senhor Deus, que foi liberada sobre nós. Pai, eu não sei os planos que o Senhor tem para Flores da Cunha, mas eu sei que tudo que o Senhor faz e planeja é grandioso e poderoso. Porque aonde o Senhor se estabelece, Pai, vida chega, transformação chega, libertação chega, cura chega, restauração chega, morte volta a ter vida, a morte é vencida, a doença é vencida, a desesperança, a esperança volta para o lugar. E nós como igreja, Senhor, precisamos entender que é nesse lugar de dependência, de uma vida guiada pelo Teu Espírito, e vivendo aquilo que o Senhor tem para nós, como igreja do Senhor, como cristãos que professam a fé genuína, que foram encontrados pelo Teu amor e pelo Teu perdão. Nós ainda éramos inimigos do Senhor, e o Senhor nos amou e nos perdoou. E alguém chegou até nós nos falando de Ti, e nós Te confessamos, aceitamos, e algo dentro de nós mudou. O Teu Espírito veio habitar dentro de nós, gerando transformação. Nós não entendíamos muita coisa na época, mas o Senhor foi transformando a nossa vida. E hoje nós estamos aqui levantando mãos santas, podendo adorar o Senhor, louvar o Senhor, podendo contar dos feitos do Senhor nas nossas vidas, na nossa congregação, na nossa família, no nosso trabalho. Pai, que nós possamos entender, Senhor, que grandioso é fazer parte do corpo de Cristo, ter Ele como nosso cabeça, aquele que está sentado nas regiões celestiais, governando contigo todas as coisas. E o Senhor colocou a igreja neste lugar de autoridade, onde ela chega, a luz brilha, onde ela chega, o sal vem, o tempero do Senhor vem. E eu declaro sobre a igreja Verbo da Vida, Flores da Cunha, um tempo, Pai, de entendimento. Eu declaro aqui corações sendo incendiados, para que eles possam, Senhor Deus, viver tudo aquilo que o Senhor tem planejado para este lugar. Pai, se eles entraram aqui, Senhor, é porque o Senhor tem um plano na vida de cada um deles. Mas esse plano não vai ficar retido apenas neles, não. Vai fluir deles como rios de vida, fazendo com que eles possam ser a esperança que a cidade precisa, ser a resposta que uma família precisa, ser a libertação que o encarcerado precisa, ser a cura que o doente precisa, ser a esperança que o desiludido precisa. Nós, papai, temos a resposta que o mundo precisa, e que nós como igreja possamos entender isso. Eu declaro aqui, Pai, agora, que anjos ministradores possam tocar a vida dos meus irmãos, incendiando o coração deles, Pai. Que eles possam ter sonhos proféticos de como eles vão agir nessa cidade. Que o Senhor possa dar sonhos proféticos de como eles vão, Senhor Deus, fazer a igreja ser conhecida fora dessas 4 paredes. Que o Senhor possa dar sonhos proféticos, ó Deus, para que eles possam entender os passos que o Senhor tem já para eles darem nesse tempo, para que a cidade de Flores da Cunha entenda que existe uma igreja relevante aqui neste lugar, uma igreja que entende o Deus que elas têm, uma igreja que entende a missão que ela tem, e uma igreja que ama fazer a vontade do Senhor na terra. Eu declaro aqui, Pai, o Senhor já conhece a história dessa igreja. O Senhor sabe o que essa igreja vai ser daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos. O Senhor conhece cada estratégia necessária para que eles possam cumprir a missão neste lugar. Então eu declaro aqui, papai, que tudo aquilo que o diabo tem tentado paralisar essa missão é caído por terra. Satanás não tem poder de paralisar a missão do Senhor nessa terra. Eu declaro aqui homens e mulheres sendo avivados na missão, sendo avivados no propósito, sendo avivados, Senhor Deus, no chamado. Tem homens e mulheres aqui que estão com o chamado sepultado por causa de frustração, por vergonha, por medo.
por acharem que não vai dar conta. Ei, quem disse que é você que tem que dar conta? Deus quer apenas a sua obediência, homem e mulher de Deus. Deus fala na palavra que não é pela tua força e nem pelo teu poder, mas é pelo poder do Senhor, do Espírito Santo que habita em você. Não é no que você sabe, não é no que você pode fazer, é naquilo que Ele pode fazer através da sua vida, homem e mulher de Deus. Chegou a hora de não olharmos para as nossas fraquezas, falhas ou limitações. Queridos, nosso Deus é ilimitado, o nosso Deus é poderoso demais, e na palavra diz que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós apenas temos que obedecer e ser fiel até a morte. Jesus foi fiel até a morte, queridos. Ele morreu na cruz para redimir a todos. Ele morreu na cruz pelo mundo, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Então não tem por que nós ficarmos presos no nosso medo, na nossa vergonha, na nossa incapacidade. Queridos, o Senhor é aquele que dá toda a capacidade. Deus, Ele quer surpreender você. Deus quer tirar do raso, você do raso espiritual. Nós não temos vivido o melhor de Deus nessa terra, porque nós estamos em águas rasas. Nós não ousamos mergulhar nas águas do Espírito, para que Ele possa nos fazer viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Sabe, queridos, é tempo, é tempo de uma igreja. É tempo de uma igreja que entende a missão de Deus e que fala: Senhor, eu não tenho força não, mas o Senhor é a minha força. Eu não tenho todo o conhecimento, mas eu vou me capacitar, Senhor, e sabedoria do céu vai vir sobre a minha vida. Pai, eu não tenho todas as estratégias, mas Senhor, Tu és o Deus da estratégia. Eu olho pela Bíblia, eu olho em toda a Bíblia, um Deus estratégico, conduzindo homens improváveis, mulheres improváveis. Pai, se o Senhor foi capaz de usar uma prostituta para fazer grande diferença numa nação, o quanto mais cada um de nós aqui. O Senhor usou um gago, o Senhor usou uma criança para derrotar um gigante. Oh, meu Deus. O Senhor usou homens e mulheres improváveis, homens e mulheres que o mundo olhava e não dava nada, mas eles tiveram uma atitude de obediência. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Então eu declaro aqui neste lugar, homens e mulheres com o coração queimando e todos os dias dizendo: Senhor, o que o Senhor tem para me fazer nesse dia? Eu tenho que trabalhar, Senhor, eu tenho faculdade, tenho meus filhos, tenho a casa para cuidar, mas o que o Senhor quer fazer através de mim? A igreja Verbo da Vida Flores da Cunha não é mais a mesma. Deus está levantando um exército de homens e mulheres aqui, forjados nele, forjados na palavra, na dependência do Espírito, para viverem o extraordinário nessa cidade. Essa cidade vai conhecer essa igreja, não pelos eventos que ela faz, mas pelo amor, pela obediência e pela compaixão que eles vão servir essa comunidade. Obrigada, Senhor, por essa palavra. E que o coração dos meus irmãos queime todos os dias para fazer a Tua vontade neste lugar. Que quando eles olharem para eles mesmos, o Teu Espírito Santo possa lembrar: ei, filho, não é na tua força, não é no teu muito saber. Confia em mim, eu conheço a tua história. Na verdade, eu redigi a tua história. Então não tenha medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Vem comigo, deixa eu ir à tua frente. Não olhe para trás, não ouça as muitas vozes. Olha para frente, olha para mim. Eu já sei o percurso, eu sei como fazer você chegar lá. Assim diz o Senhor.